Olá, minha gente, como é que vocês estão? Estamos muito bem por aqui com o nosso programa Fala Docente, uma série de episódios, de conteúdos ligados à gestão pública do âmbito municipal e os desafios hoje estamos aí tratando da assistência social das políticas públicas, com duas pessoas que eu gosto muito particularmente, inclusive, professores aqui da Uni já há algum tempo, estão inclusive, sempre nesses falas docentes, estão com outra turma já em alguns dias, ou nesse dia específico, tratando aqui em cursos presenciais. Então a gente aproveita essa vinda até aqui para a gente fazer esse programinha Fala Docente. Minha esquerda, pensando aí, professora, que é o bloco 2, novamente você tem que falar o seu nome e rapidamente ali a sua formação. Então logo vou te jogar aqui uma bomba, A gente falou no bloco anterior sobre as políticas públicas, os desafios ligados à adolescência, à criança e à mulher. E você, como uma belíssima mulher de 20 e poucos anos, nos fale como é o papel da assistência social, porque o Zé Roberto possa estar errado, mas presente em sala geralmente tem mais mulheres. Por que as mulheres, então, têm um tino mais sensível ou não? Como é isso? Tanto que você comentou, que foi o desafio, você estar à frente dessa secretaria. É mais realmente, naturalmente, ter mulheres nesse setor ou não? É algo que está no nosso estigma? Então vamos lá, meu nome é Adriana Turbay, eu sou psicóloga, assistente social, professora, psicanalista e especialista em algumas áreas. Ela fez isso até seus 20 e poucos anos, foi o que eu comentei antes. Então, com 34 anos de experiência Exato. aí na questão de políticas públicas e até quando não existiam as políticas públicas, Porque é É interessante verdade, reforçar que isso é Era um uma... setor que era de protocolo. Sim, e a partir de 2005 que elas foram formalizadas, foram tipificadas e começou um viés, então, absurdamente cuidadoso, no sentido de quem vai atender, quem vai fazer a escuta, quem vai acolher, daí, surgem os programas sentinelas, de dentro do sentinela surgem os CRAS, os CREAS, e daí vem, SUS e SUS numa constante construção, até que houve uma paralisação e isso está sendo retomado. Amém. As mulheres, Bom, porque em sua maioria são mulheres, eu vou simplificar, Primeiro, e aqui não tem como não falar em função de uma cultura de patriarcado, e vou ter que falar, uma cultura machista, que sempre colocou a mulher nesse viés ela é a mais sensível, ela é mais cuidadosa, ela que sabe cuidar, como se, para ser assistente social, pedagogo, psicólogo, fazer parte das equipes técnicas, fosse uma exclusividade da mulher isso. E não é. Não. O homem também é sensível, o homem também sabe cuidar, o homem também tem um olhar diretivo, um olhar focal, mas a cultura sempre colocou a mulher nesse lugar. Eu faço essa cara porque esse assunto é denso, Eu falei, porque... eu ia jogar uma bomba já aqui no começo. Porque é um lugar de subalternização. Então, a mulher sabe cuidar. Para ela, quais são as profissões? As profissões de cuidado. Primeiro, mãe. Daí, na sequência, vem a professora, a psicóloga, a assistente social e daí a enfermeira, O século XXI vem trazer, finalmente, Porque a gente está nessa discussão, você não era nenhum zigoto ainda, desde a década de 70, Eu lembro. Dessa mulher que tem toda essa formação em função de uma cultura patriarcal de cuidado, mas que ela convive com esse homem que também sabe cuidar, E daí, para o homem, não tendo uma fala unicamente feminista, mas também colocando um olhar sobre os homens, para o homem também foi uma dificuldade conquistar esse espaço. Verdade. Porque o olhar era pejorativo. Então, na minha turma de serviço social, tinham 2 homens. Um já era funcionário público, do antigo INAMS,
E o outro era... Ele nem sabia o que ele estava fazendo no serviço social, mas eram só tino. dois, né? E na turma de psicologia, como eu fiz psicologia 10 anos depois de formar no serviço social, tinham mais homens, mas também num viés assim, as mulheres. Hoje, no século XXI, e é muito lindo isso, nós estamos abrindo um leque absurdo de que homens, mulheres, trans, todas as pessoas podem vir fazer parte das equipes técnicas e fazer os concursos e se inserir e ir para a discussão, para o embate, para o cuidado. Então, é um outro olhar, né? No sentido mais relações familiares ou relacionamentos, nós também estamos convocando os pais para assumirem esse lugar de cuidado. O homem também cuida, não cuida? Claro. Pais solteiros, já vi, conheço. Sim, até mesmo pai casado. Eu acho bem bacana uma fala que tem, né, na era TikTok e etc., que é assim... Para falar como o TikTok, tem que fazer uma dança junto. Eu só não danço, vou arriscar, falar. assim, né, bem chamariz. Eu só danço com os alunos. Eu levo, é verdade, já vi. Ele já viu. Já vi, eu ponho os alunos para dançar. Quem ficou curioso, tem uma dinâmica aqui em sala de aula, viu? Bacana. A gente dança. É verdade. Que é uma moça falando, né? Me perguntaram se o meu marido, meu esposo, me ajuda. E eu respondi, não, ele não me ajuda. Ele faz tudo. Sou eu que ajudo. Então, a vertente hoje é uma outra construção de um lugar de sujeito, todos somos sujeitos, sem desconsiderar a cultura de patriarcado e machista, mas nós temos que convocar, então, esse olhar de cuidador, daquele que é sujeito também para o homem. E daí você começa a ver mais profissionais fazerem parte das equipes, mas tem uma coisa, isso é algo que a gente tem que ampliar, porque os municípios acabam mandando mais as mulheres. Tem isso também, né? É verdade. Talvez as mulheres sejam melhores multiplicadoras de conteúdo que os homens. Olha a provocação, né? Mas no nosso docência da Unis é a maioria. Temos mais mulheres professoras do que homens. De fato, aqui isso aconteceu. E nos colaboradores também, nossa fatia de mulheres é maior do que dos homens. Nós mulheres sempre estivemos à frente, né? Assim, não por nada. A gente só tem que vencer essa cultura machista, mas à frente nós sempre estivemos. Eu já não mando em casa, eu já não mandava na casa da minha mãe, aqui no serviço também não vou mandar, não. Então, vou ficar mas a gente não quer mandar, Bruno. Não é mandar, é que a gente finge. Meu pai fala, eu finjo que eu tô na frente. Nós realmente, assim, né, é uma brincadeira, mas é algo muito real, onde nós estávamos numa discussão do SUAS, né, referente aos PCDs, né, a questão de acessibilidade, enfim. E sim, tinham 2 assistentes sociais num anfiteatro, 2 assistentes sociais do gênero masculino. E nós fazíamos essa construção de que a nossa intenção, e eu acho que voltando lá para os textos base de quando nós tínhamos o MDS, né? É um lugar de equidade. E se nós queremos equidade, tem que ser equidade até na composição das equipes técnicas. É verdade. Né? Equipes paritárias, que tenham, né? Nós tenhamos negros, pessoas que vieram de outros estados, outros países, mulheres, trans, pessoas que fazem uso, né, de cadeira de rodas, muletas, ou tanto que foi, eu até ia fazer isso hoje, mas nós estamos tão acomodados que eu comecei a aula sem me descrever. Não, né? No bloco anterior, né, você também. Nós vamos caindo num automático e que nós não podemos cair. Então, eu acho que quanto mais nós abrirmos, isso já começa a acontecer, esse lugar de discussão e esse lugar realmente paritário, de equidade, não de inclusão,
Entendi. A fase inclusão já foi. Já, A fase agora que vem é a equidade, né? Boa colocação. Esse lugar de equidade, talvez os municípios também percebam, mandem mais os homens como multiplicadores dos conteúdos, porque nos concursos já tem, né, Zé? Nós já temos bastante, começam a aparecer mais. E até mesmo para fazer os cursos, qual é o problema fazer serviço social, né? Ou psicologia, ou pedagogia, mas tem. É que eu acho que eu comecei uma a pergunta né? E também do estigma, né? A gente carrega a tradição do estigma para certas áreas. E esses quebras de paradigmas, eles são mais lentos, talvez, essas transições, mas tão logo hoje que se trata aí, para mim, olho uma geração mais nova, como normal. Mas quem já viveu outras eras, vê, como você comentou, estou muito feliz com o que está acontecendo hoje. Sim. O pai comenta, por exemplo, da fiscalização, né? Hoje o que se tem de fiscalização, como isso evoluiu, diferente da década de 90, 80, onde malotes de cheque, professor, eram perdidos. Então há sim, né, um movimento mais acelerado, e é claro, né, volto a dizer, tem um tempo de transição. E a gente creio que está encerrando um tempo de transição. Se você me permite, para a gente finalizar o bloco, nos dá aí uma dica, então logo quero que o Zé Roberto dê também, para esses desafios, não todo que a gente conversou aqui, mas termos lá para quem está nos ouvindo, né? Muitas vezes pode ser também que você ainda não assumiu esse cargo de assistência social, está aí, né, planejando, ventilando essa ideia, e nós temos sim a condição, professora, pelo estudo técnico, pela prática, de termos essas ferramentas para aquele que talvez fale, eu não tenho perfil, não sou esse cara do perfil. Uma dica, né, além de um conhecimento específico, qual seria uma boa prática para assumir esse cargo e viver com uma tranquilidade e um sucesso na carreira? Bom, eu vou usar o que eu estava trabalhando hoje na aula, porque eu sou uma pessoa altamente fílmica. Eu sempre uso filmes para trazer algum conteúdo. E eu falava do Avatar, né? Que no Avatar tem um mote que as pessoas, elas não precisam falar, mas eles se olham e aquele olhar profundo significa eu vejo você. Então, antes de eu ver o outro, fazer o exercício do ver-se. Daí você vai perceber teu perfil, né? Tanto para assistência social ou qualquer uma das secretarias de um município ou qualquer lugar de gestão, ou para se colocar na vida, né? Eu acho que nunca foi tão necessário nós atuarmos de maneira existencialista. Quem eu sou e o que eu quero. Legal. Né? Sem justificativa ou apoios. Se olhar mesmo. Esse é o movimento que tem que ser feito hoje. 2023, século 21, é estar no mundo. Isso. Fantástico, até pelas suas limitações, né? Vejo muita gente com dificuldade de expor suas limitações, é óbvio, não somos super-homens. Mas super-mulheres existem, Zé Roberto. E, né, essa dica de ouro que ela deu por último aí vale muito, mas eu queria que, além de uma dica que você desse a quem está lá já nessa carreira, muitas vezes, né, eu gosto muito que você comentou aqui do presencial, olho no olho, muitas vezes aqui também a gente acaba entregando a motivação, o serviço público, você deve ter sido muito desafiado como secretaria, não diferente de você, mas as secretarias que também, ao entorno disso, há um ruído político, né, do que deve ser feito, ou qual tipo de governo deve ser apoiado, ou qual que não é, e ainda se envolve-se, né, muitas vezes, na assistência social, muita gente confunde, entende que tem ali assistência, né, de bolsas e auxílios permanentes. Como que você enxerga a política hoje, né, vivenciada nas urnas para políticas públicas, né, que você lá esteve à frente? Eu sei que é uma pergunta muito aberta, mas é assim que se começa. Na verdade, eu tive a oportunidade de estar aqui falando sobre o mesmo assunto no governo anterior, né? E nesse governo que se inicia, um governo à direita e um governo à esquerda. E eu sempre digo, é uma questão de visão de mundo, né? Visão de ser humano. Isso precisa ser estudado e compreendido, né, pelas pessoas, né? O que se pregava numa visão de direita é a questão da meritocracia, que as pessoas precisavam
se fazer por ela mesma, que todos têm competência, e a gente sabe que não é bem assim, né? E um governo de esquerda tem uma visão de que políticas públicas elas precisam ser implementadas e as pessoas que dela mais precisam, porque é para isso, eu sempre dizia que o capital social de um município é a condição social que as pessoas vivem, né? Então, a prefeitura não tem lucro, né? O lucro dela é social. Isso eu aprendi muito cedo. Você tem que reverter todos os seus recursos em políticas públicas que realmente façam com que aquela população que mais precisa seja atingida e mude a condição de vida. Então, é desafiador, mas precisa se registrar que esse governo federal tem essa visão. Então, são programas que já deram certo, são projetos que já deram certo, que estão sendo retomados, né? E a gente entende que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E para isso, os municípios têm que estar preparados, porque as pessoas não moram em Brasília, quer dizer, até tem gente que mora em Brasília, né? Mas as pessoas elas moram nas cidades, né? É lá nas cidades que o convívio familiar e comunitário, é as cidades que as pessoas precisam. Então, quando se diz menos Brasília e mais municípios, é nessa lógica, as coisas acontecem aqui, então tem que ser revertido. Então, os municípios eles têm que estar preparados para esse desafio, que é ter equipes realmente que entendam a dinâmica e a complexidade de políticas públicas, né? Tanto não só na assistência social, né? Eu tive o privilégio de ter sido secretário de saúde por 2 vezes, e em 2016 eu acumulava, sabe? Eu era secretário de assistência social e de saúde. Esse cabelo grisalho revela isso. Está começando a aparecer. E eu lembro que numa ação muito forte intersetorial, nós conseguimos reduzir o índice de mortalidade infantil para menos de 2 dígitos, 7,2. Foi o menor índice de mortalidade infantil do município de Fazenda Rio Grande, né? E nós estávamos em 22 e baixamos para 7,2. Então, veja, ações intersetoriais, né? Nós já passamos pela implantação do SUAS, pela consolidação do SUAS, pela intersetorialidade. E eu já falo há quase 10 anos que nós precisamos trabalhar a integralidade das políticas públicas, integralidade das ações, né? Eu usava um exemplo bem simples assim, não adianta a saúde tratar uma pessoa num ambiente insalubre da tuberculose dela, e ela fazer todo o tratamento, mas sempre ser recorrente se a política de habitação não conseguir resolver aquela questão de habitabilidade. Ele vai continuar tendo casos de novo de tuberculose. Então, a ação tem que ser integrada, não adianta. E isso, eu penso que é um desafio para as equipes, né? E aí passa por uma questão que eu acho que nós estamos sendo privilegiados nesse momento, de nós termos seres humanos mais evoluídos, né? Eu tenho o privilégio de ter um filho de 29 anos, fez agora dia 4 de maio, e uma de 17, né? Que eu brinco que é a minha assessora para assuntos joviais, né? Pode te ajudar a mexer no Facebook? Não, e ela consegue me colocar antenada. Às vezes aqueles funks proibidão, ela fala, pai, isso aqui, ó, tá tocando. Olha daqui a pouco você vai escutar lá, então não se assuste. Por isso. E tem toda uma cultura também no funk proibidão que a gente tem que entender e respeitar, tá? Então eu falo isso para os professores, né? As pessoas, elas têm que aprender uma coisa. Você tem que ser feliz fazendo o que você quer, o que você entende, né? Quando você falou, eu sou bacharel de ciências contábeis, sou professor de matemática, né? Mas as questões, eu não tive nenhum filho que foi para a área de matemática, né, de exatas, foram todos para a linguagem. Um é publicitário e uma agora, com 17 anos, começou relações internacionais. Nossa. E eu sempre disse para eles, sejam felizes, né? Se for médico, vai te fazer feliz? Seja médico, né? Vai ganhar dinheiro, diz que ganha, né? Mas como diz eu tenho uma amiga minha que coordena o curso de medicina na Federal, ela disse, médico não ganha muito, médico trabalha demais. É verdade. Tá? Mas assim, agora, se você vai ser feliz sendo publicitário, seja feliz. As pessoas têm que ser felizes no que fazer. Então tem que desmistificar essa mesmo, né? Se você vai ser feliz sendo assistente social, vai ser feliz.
né? Se você vai ser feliz, a mulher vai ser feliz sendo engenheira, né? Que diz que é predominantemente masculina, né? Vai ser feliz, né? Vai ser feliz no que você escolher. Taca a faca e o queijo na Taca mão. a faca e o queijo. É Então, momento pra nós isso. temos esse privilégio também de ter uma sociedade, né? E o nosso desafio lá, estou diretor de uma colégio estadual, e eu sou empolgado. Não adianta você acordar de manhã e não estar empolgado. Você não vai produzir. E é uma Então, escolha, né, é Roberto? uma escolha que você fez, é o desafio que assumi. E mais ainda porque me colocaram lá como eu fui como um diretor interventor, com uma situação que a diretora saiu, então tipo, eu fiz a opção de não estar lá. Então, entendo, feita a opção, eu tenho que fazer o meu melhor, né? Nas condições que eu tenho, até ter condições melhores de fazer melhor ainda. Maravilha. E a professora, eu gostei muito da questão que você tocou, a objetividade, né? As políticas públicas, ela é objetiva, né? Existe sim todo um amparo legal também para isso. Bom, falamos, foi mais do que docente, foi de vida, foi de amor, foi de paz, foi de abraço. Então não deixe para depois, tá? Seja feliz, siga a sua carreira, é uma grande oportunidade. Mas veja, aqui desde pequenininho, você conhece meu pai, você também conhece meu pai, eu recebi sempre a responsabilidade de escutar, né, aquelas pessoas que conhecem dos assuntos, a aceitar a mudança de mundo, né? Tem pessoas no serviço público que estão atrasadas, estão ficando para trás. Eu não os vejo aqui na Uni, não as vejo sentadas aprendendo. E do contrário, né, vejo pessoas empolgadas, sejam lá de idade, sejam lá novas, escutando, aprendendo com quem sabe. Cada um que passa aqui, Zé Roberto e Adriana, tem uma bagagem, tem um conhecimento, e a gente provoca isso na dinâmica aqui do nosso curso, colocando sempre 2, 3 professores, muitas vezes. Tem assuntos que você faria os 4 dias, assim como você também aqui, né, na nossa ementa, mas ter visões diferentes, vivências, né, também, experiências, faz com que você sempre vai extrair o melhor de cada qual, né? A gente chama esse curso nosso de imersão. Então você sinta-se no direito de receber uma imersão. Conhecimento é poder. Porque na Uni eu falei para vocês que eu no finalzinho eu sempre peço que vocês se levantem, por gentileza. Eu sempre faço aqui uma brincadeira para convidá-los lá, quem não veio, Zé Roberto. Olha quantas cadeiras vazias, professora, lá na sua turma cabe 30, deve ter uns 15. Então, no mínimo, poderia ter mais pessoas. E a gente usa a mão direita aqui para ninguém bater um no outro descoordenado. E aí chama a galera para vir. No 3. 1, 2, 3. Só venha!